Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional. Já te convido a deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha feito isso. Se você é novo por aqui, saiba que de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, nós temos um devocional muito dinâmico e precioso para crescermos em Deus, começarmos bem o dia. E todas as transmissões anteriores estão salvas aqui no canal. Se você quiser maratonar, os vídeos são bem rápidos, eles com certeza vão te abençoar demais. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro fica lá no finzinho da Bíblia. Você abrir do final, aí vai ali Apocalipse, depois antes de Apocalipse tem Judas, antes de Judas tem as três cartas de João, então as duas cartas de Pedro, tá? Abre aí 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro, ele está ensinando algo muito precioso, e eu vou utilizar um termo que aparece aqui nesse texto. Na verdade, aparece em muitas outras partes da Bíblia. Eu poderia escolher diversos textos aqui, escolhi esse, para falar sobre Cristo como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Quem estiver no chat, por favor, coloca a referência do texto para que quem for chegando saiba qual é a palavra que nós estamos falando. E olha o que diz, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Mais uma vez, antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O termo que eu quero enfatizar nesse texto, e que está escrito em muitas outras partes da Escritura, é a expressão Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que é quase que é quase que um vício de linguagem nosso, né? Eu sirvo ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conheço pessoas que sempre costumam começar ou terminar a oração falando dessa expressão, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por conta de ter se tornado uma palavra tão comum na nossa boca, às vezes perdemos a noção do real significado dela. Eu tive uma conversa com um amigo há algum tempo atrás e pude resgatar a importância desse significado e como as pessoas passam batido por isso. É basicamente um Deus te abençoe, sabe? Que ao invés de ser uma declaração real de bênção para alguém, se tornou uma expressão de gentileza na nossa cultura. Então muitas vezes se tornou apenas um vício de linguagem nós falarmos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero enfatizar o fato de que Jesus, ele não apenas é o nosso Senhor, ele não apenas é o nosso Salvador, ele também é o nosso Senhor. E sim, nós precisamos tirar um tempo para refletir sobre isso. Falar de Cristo como Salvador é muito precioso, muito importante, mas não é o que eu quero enfatizar hoje. É claro que Cristo é o nosso Salvador, ele veio, desceu na terra, ele desceu em carne na terra, morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, derramou o seu sangue para nos salvar. Isso mostra que ele é o nosso resgatador. Eu gosto dessa expressão também. Se você não costuma utilizá-la, tente começar a colocar essas expressões na sua oração. Você vai ver que algo novo vai surgir, uma fagulha nova vai surgir na sua mente e no seu coração. Cristo é o teu resgatador. Ele paga um preço para te resgatar. Mas esse preço que ele paga não faz dele apenas o teu Salvador, faz dele também o teu Senhor. E nós nos apegamos muito ao caráter salvador de Cristo, porque, óbvio, é uma bênção, é muito bom ser salvo por Jesus. Não apenas ser salvo da condenação eterna, mas também receber livramentos, provisões, milagres em tantos momentos da vida. A vida em si já é um milagre. E se nós olharmos na nossa história, serão incontáveis a situação onde vemos as digitais de Deus nos resgatando, nos salvando, nos dando segunda, terceira, quarta, quinta chance, mesmo que nenhum de nós venhamos a merecer.
mas esse Salvador, ele também é o nosso Senhor. E essa expressão, gente, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, ela se traduz como Kyrios, em grego, né? O Kyrios é literalmente, Jesus, ele é o nosso dono. E eu lembro que conversando com um amigo que ele não é evangélico, mas ele tem muita curiosidade da Bíblia, muita sede de Deus. E na verdade não sou nem eu que falo de Jesus para ele por intenção minha. Muitas vezes ele é que me pede para falar da Bíblia. Você vê que é um cara sedento, embora ele não tenha professado uma fé evangélica, por assim dizer, né? Por assim dizer. E é interessante que quando eu falei para ele, olha, Jesus não é só o nosso Salvador, Jesus ele é o nosso dono. Ele tomou um choque. Aquilo foi um choque, eu notei uma certa resistência inicial dele, porque essa expressão de Jesus ser o nosso Senhor, o nosso dono, isso nos faz escravos de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, ele usa a expressão preso no Senhor para se descrever. Estou preso, estou amarrado ao amor de Deus. Mas isso, na nossa mente, de imediato, nos traz aquele sentido histórico que ocorreu no Brasil com o período da escravidão, onde os senhores de engenho, os senhores de escravos, eles forçavam os escravos a trabalhar para eles a vida inteira e muitos direitos foram surrupiados, por assim dizer, muita injustiça foi cometida nesse tempo. Então a gente tem esse background, de certa forma, a rejeitar figuras de autoridade. A gente não consegue enxergar Jesus como nosso dono, porque você pensa, peraí, Tiago, eu sou uma mercadoria? Eu sou um escravo? Eu sou alguém? Sabe? A nossa primeira perspectiva é a negativa. Mas eu vou te mostrar aqui como o fato de Jesus ser o nosso dono é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Quando Jesus é o nosso dono, primeira coisa que acontece, a minha vontade precisa ser mortificada para que a vontade de Cristo prevaleça em mim. Isso aqui é um atestado de escândalo para o mundo de hoje, né? Você abrir mão da sua vontade para que um Deus prevaleça a vontade dele sobre você. Isso aqui tem 99% já vai querer fugir desse evangelho só de ouvir isso. Mas essas pessoas, elas não entenderam que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A minha vontade, os meus instintos, eles certamente me levariam para um lugar de descontrole. Na verdade, eu não sei aqui quem gosta de estudar filosofia mais a fundo, mas é muito bem escrito, muito bem ensinado na filosofia humanista, nas ideologias que hoje comandam o mundo, esse entendimento de que o homem é dono de si mesmo. Eu não vou trazer aqui um tratado de filosofia agora, mas é muito fácil. Olhe para a sociedade ao seu redor. Qual é o lema que rege a sociedade de hoje? É o faça o que você quiser. Faça o que te dá vontade. Faça o que te faz feliz. E eu lembro até de um texto que eu escrevi. Esse texto eu não sei se eu tenho salvo em outro lugar. Inicialmente eu coloquei naquele outro perfil do Instagram meu que o perfil deixou de existir. Eu não sei nem se eu tenho salvo ele, mas eu vou até reescrever ele. E eu falava sobre a ditadura da felicidade, né? Onde as pessoas entendiam que precisavam ser felizes a todo tempo e por entender mal o que é felicidade, elas acabavam escravas dos seus próprios desejos. Perceba, muitas vezes o que vai te trazer satisfação a curto prazo, o que vai te trazer satisfação imediata, nem sempre vai ser saudável para a sua vida. Se alguém mexer com sua família, provavelmente o que vai te trazer mais satisfação é destruir aquela pessoa, é cometer um crime contra aquela pessoa, entende? Muitas vezes, quando você é traído, o que vai te trazer satisfação na mente de algumas pessoas é descontar a traição, é fazer pagar na mesma moeda, é deixar de confiar em todas as pessoas. Então, note, eu estou trazendo exemplos, claro, exemplos radicais, mas para você entender sobre se nós fôssemos seguir tudo o que nos dá vontade, o nosso final não seria bom. E, na verdade, o nosso final seria abreviado. Se você é pai, mãe, tem criança pequena no seu círculo de convivência, você é avó, né? Você vai saber muito bem que se você disser sim para todas as vontades da criança, provavelmente aquela criança nem vai chegar na vida adulta.
Porque a criança, ela é uma infinidade de desejos, de vontade, de desejo de descoberta do mundo, de experiências que ela quer ter, e ela não tem ainda a maturidade para poder medir as consequências dos seus atos. Então é muito interessante nós guardarmos esse princípio. Então, quando eu digo que nós, e isso é bíblico, nós devemos mortificar a nossa carne, mortificar o nosso desejo, isso não pode ser traduzido na nossa mente como um prejuízo. Ó vida ao céu, estou tendo prejuízo porque agora sirvo a Deus. Não. Você deve estar entendendo o investimento que você está fazendo para entrar num estilo de vida muito melhor. Eu gosto de uma pregação de um pregador chamado John Piper. Quem aqui conhece o John Piper? Eu já vi muitas pregações dele, tem alguns livros dele aqui. Inclusive tem um livro dele aqui, rapaz, eu tenho que achar, tá na minha estante. Esse não é da livraria não, esse é meu mesmo. O nome do livro é Em Busca de Deus. Excelente o livro. Vou ver se eu acho aqui, me lembrem depois. E quem sabe algum dia ter aqui eu até sorteio para entregar pessoalmente esse livro. Esse livro Em Busca de Deus, neste livro, o John Piper fala um pouco sobre o sentido de prazer que existe em Deus. E ele fala que muitas vezes nós traduzimos o pecado como a maior fonte de prazer possível. Mas eu quero sentir prazer pelo pecado e parece que Deus é um Deus masoquista que não quer que a gente sinta prazer. Então você fica ali, entre aspas, passando vontade, querendo cometer atos pecaminosos, mas não comete porque Deus disse que é ruim e você fica meio que chateado com Deus, com raiva de Deus, chateado com a fé cristã, porque na verdade você não entendeu algo que o John Piper explica muito bem. Ele fala assim que pecado, sentir prazer não é pecado. O pecado é se contentar com pouco prazer. E muitas vezes o nível de prazer, muitas vezes não sempre, né? Isso aqui é sempre, muitas vezes não, sempre. O nível de prazer que nós temos em servir a Deus, ele é muito mais intenso e muito mais profundo do que os prazeres efêmeros que nós temos ao tentar satisfazer a nossa carne. Gente, isso é muito, muito, muito sério. Isso é muito profundo. E nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque em muitos momentos da nossa jornada, nós somos tentados a abraçar apenas o Jesus Salvador e rejeitamos o Jesus Senhor. Nós queremos os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus, mas queremos viver um estilo de vida conforme a nossa própria vontade. Eu lembro que certa vez eu ganhei um amigo para Jesus e ele levava uma vida muito promíscua, né? Muito promíscua, e era um rapaz bonito, formoso, tinha relevância no que fazia, então não faltava propostas sexuais para ele, digamos assim, né? E ele tinha esse problema, ele confessava para mim, falou: Thiago, eu tenho dificuldade nessa área, me ajuda nisso e tal. E eu comecei a falar para ele sobre como ele passaria pelas tentações da carne, mas que o resistir às tentações da carne daria a ele um prazer muito maior do que cair, né? E ele inicialmente, engraçado, tô lembrando disso aqui, inicialmente ele achava: não é possível. Não é possível que dizer não para diversas propostas que ele recebia ia trazer para ele mais prazer. Eu falei: faz o seguinte, faça só uma experiência. Eu até fui um pouco mais radical com ele, né? Falei: não precisa nem ser crente todo dia, não, só faça uma experiência. Depois da primeira experiência você me fala o que foi que teve. E aí passou pela experiência e depois ele chegou para mim, cara, embasbacado, né? Ele ficou de cara, falou: Thiago, eu não acreditei quando você falou. Mas é verdade, cara. A sensação de satisfação, de prazer que eu tive ao ser fiel aos princípios de Deus foi muito maior do que os prazeres que eu experimentei no mundo. Ou seja, eu nem precisei ficar dizendo para ele o que fazer, né? Ele percebeu que existia uma fonte de prazer maior, uma fonte de satisfação maior, e ele mesmo passou a buscar essa fonte de satisfação. Ou seja, quando nós experimentamos a vontade de Deus, é que vamos atestar na prática como é mais prazeroso os caminhos de Deus do que os nossos. Como é mais prazerosa as vontades de Deus do que as nossas. Entende?
Então hoje eu estou aqui para compartilhar essa palavra com você e te fazer esse desafio. Você precisa trazer para a prática essa palavra. Quem sabe você está passando por uma tentação muito forte e está a ponto de ceder, está a ponto de tomar decisões erradas. Eu quero ministrar no seu coração, dê essa chance a si mesmo de ser fiel a Deus. E você vai perceber como a fidelidade ao Senhor, aos princípios de Deus e ao estilo de vida que Deus nos propõe, nos dá prazer muito maior, muito mais intenso, muito mais perene do que as propostas passageiras do mundo. Amém? Tenha Jesus não só como o seu Salvador, mas tenha Jesus também como o seu Senhor, o seu Kyrios, o seu dono, aquele que sabe exatamente o que é melhor para você. Tchau, como é que alguém pode saber o que é melhor para mim do que eu mesmo? Eu me conheço mais do que ninguém. Mentira. Quem te conhece mais do que Deus? Quem te conhece mais do que Deus? Talvez você ache que você é a pessoa que mais se conhece. Mas você sabia que grande parte, não é uma parte pouca, pequena, não, grande parte da nossa mente, do nosso intelecto, está resguardado no subconsciente, no inconsciente? Quantos vícios, costumes, decisões na nossa vida são baseadas em acontecimentos que nós nem nos lembramos mais, mas que guiam os nossos sentimentos, guiam os nossos desejos, guiam as nossas vontades, né? Então, esse é apenas um demonstrativo para você perceber que você não é a pessoa que mais se conhece no mundo. Deus, aquele que te criou, ele te conhece muito mais que você. E ele tem um caminho preparado para você trilhar. E esse Senhor, esse Kyrios, esse dono, tem uma proposta de vida muito mais excelente do que você possa imaginar. Amém? Recado foi passado. Glória a Deus por isso. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Nós te exaltamos porque tu enviaste o teu filho para nos salvar, para nos resgatar. Tu és o nosso Salvador, o nosso resgatador e também o nosso Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nos ajuda, Deus, para que esse discurso, essa palavra, não seja apenas uma frase bonita em nossos lábios. Nós queremos, de fato, entrar pelos teus caminhos, entrar pela tua vontade, entrar naquilo que o Senhor preparou para nós. Eu oro, meu Deus, para que cada um dos que estão orando comigo nesse momento possam descobrir em Ti uma fonte de prazer inestimável que nenhum outro lugar do mundo pode proporcionar. Te glorifico por isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Não se esqueça, deixe um like nesse vídeo e comenta aqui como essa palavra te abençoou. Te convoco também a compartilhar esse vídeo com a pessoa que você ama muito, que você quer trilhar essa jornada junto com ela de segunda a sexta, 7h30 dos nossos devocionais, para que ela esteja aqui também conosco diariamente, tá bom? Shalom no seu coração, até a próxima, tchau, tchau!